Amém ou misericórdia? Vocês estão ficando espertos. Ficando craque. Acharam Mateus capítulo 17, versículo 1? Então, esse trecho do Evangelho de Mateus é sobre o que nós ouvimos domingo, que é sobre a transfiguração. A forma como Mateus constrói esse trecho, ele constrói relembrando a criação. Então, a primeira fala, a primeira linha está escrito, 6 dias depois. Nós vamos parar aqui, é nos 6 dias. Tudo tem um sentido. Por que colocou 6 dias depois? 6 dias depois de quê? Vocês leram? Vocês tiveram curiosidade de ver o que estava atrás? Algum sacerdote que vocês escutaram explicou o que era 6 dias atrás. O que aconteceu uma semana antes? O que Jesus falou? Jesus fez o anúncio, o primeiro anúncio que ele iria morrer. Foi quando Pedro fez aquela confissão de Cesareia de Filipe, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus conta que ele vai morrer, aí Pedro chama Jesus e fala, que é isso, vem cá nós dois. Vai não, Senhor, Deus vai fazer isso não. Aí Jesus fala com ele, passa para trás, Satanás, ele não me atrapalha. Lembram disso? Então, 6 dias depois, Jesus pegou quem? Pedro, Tiago e João. Tiago e João são, se vocês forem ler Moisés também subiu ao monte, com Arão e os 2 filhos de Arão que eram irmãos. Tudo tem uma relação. Foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei e ele não percebeu que ele brilhava, né? O povo que ficou assustado que o rosto dele brilhava. Aqui Jesus vai conversar com Moisés e Elias, mas a luz que sai, Jesus não, ele é Deus, né? No humano revela o divino, aquela luz é dele, né? É do próprio Deus, né? Então, mas tem esses 6 dias depois. Quando a gente vê o calendário judaico, no 7º dia, 6 dias, sexta-feira é véspera do sábado, que ele celebra o Shabá, que é quando Deus descansa, que vê a criação dele perfeita e descansa. Isso é o 7º dia, quando Deus encerra a criação e vai descansar. Tanto que os judeus não fazem nada no sábado, nada. Mas nós estamos no 6º dia. Então isso é um convite para nós. Isso é um convite para mim, um convite para cada um de vocês. 6 dias eu sou convidada a ver em mim, aqui, ao redor de mim, o que na minha vida e na minha convivência está inacabado. A obra não encerrou. É o 6º dia. O que em mim está inacabado? Por isso que o Evangelho, quando a gente lê, ele volta para nós. O que em mim a obra não está pronta? Jesus concluiu a obra dele quando ele morre na cruz, fala, tudo está consumado. Mas Jesus permaneceu conosco, ok? E Jesus tem uma obra para ele dar sequência. Qual é essa obra? Onde que Jesus vai fazer essa obra? Aonde? Em nós. Tem uma obra para ser feita dentro de nós. Quando é que Jesus tem oportunidade de fazer essa obra? Quando a gente faz o quê? Sim, permite, mas quando é que você encontra com ele ao vivo? Na Eucaristia, por isso que eu quase quero matar vocês, não fazer Eucaristia diária. Porque é na Eucaristia diária, cada vez que a gente encontra com ele, que Jesus, tudo que a gente come, nosso corpo assimila. Quando a gente recebe a Eucaristia, o inverso, é Ele que nos assimila, gente, é coisa extraordinária. É Ele que tem que completar a obra em nós que está inacabada. 6 dias depois, nós somos convidados a hoje a conviver com Ele, perguntar, Senhor, o que em mim está inacabado? Aonde na minha convivência a coisa não está boa, Senhor? Então eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha que é essa, gente?
Vocês têm que entender a palavra de Deus, porque senão vocês não vivem, ela não te transforma. Jesus transfigurou. Não, é mais do que isso, ok? Que montanha que nós somos convidados a subir? Que lugar é esse? Quando é que eu me elevo? É quando eu rezo, ok? Então, quando eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha é essa? É quando eu vou rezar. Rezar é encontrar. Não é rezar uma Ave Maria e sair correndo, não. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de vocês fazerem de verdade um tempo diante dele. Nós temos que treinar uma coisa que se chama silêncio. Porque hoje o barulho é a cocaína do mundo. Tem gente que não suporta o silêncio. Chega em casa e liga tudo ao mesmo tempo. Estou falando alguma mentira? Não. Como que é difícil a gente silenciar. Então eu estou convidando vocês a subir. Eu preciso ir nessa montanha. Eu preciso silenciar. Eu preciso tirar distância da minha vida. Sabe quando você afasta para ver como é que você está fazendo? Vocês já fizeram isso? Você se afasta e fala, deixa eu ver como é que é a minha vida. Esse é o convite. Porque de lá eu vejo melhor. O que no vale eu não estou vendo. Eu não posso permanecer no vale, eu tenho que subir. Porque se eu permaneço no vale, eu me fecho, eu fico no modo egoísta, eu entro numa rotina, daqui a pouco eu estou achando a vida um horror. Não tem entusiasmo para nada. Mas se eu subo a montanha, eu começo a ver as coisas a partir de um outro olhar, que eu vou ter uma companhia que vai me revelar as coisas. Então entender o quanto que é importante eu subir a montanha várias vezes. Eu tenho que ir à montanha, porque é lá que eu vou ver a minha vida. Lá eu vou ver, a montanha vai dar propósito para o vale, para o caminho. Se eu vou à montanha várias vezes, o meu caminhar aqui no vale é completamente transfigurado, porque ele é cheio de sentido. Eu não vou viver aquela vida sem sentido. E aí a gente vai começando a observar que se a criação de Deus não pode acabar no sexto dia na morte, que é o desfigurar, eu tenho que terminar na transfiguração, que é a ressurreição. Então nós sabemos que nós temos uma meta. O que vai nos desfigurando no mundo? O que nos desfigura? O pecado. Por que Nossa Senhora resplandece beleza? Porque ela nunca conheceu o pecado. Então, é preciso que eu tenha coragem de subir a montanha. Esse é o meu momento de intimidade. Esse é o momento que eu preciso aprender a fazer silêncio. Esse é o momento que eu preciso permitir ser olhada. Fala, não precisa que eu veja, não quero ver nada quando dou conta. Eu preciso que ele me veja. Existe um olhar que a gente precisa permitir que nos olhe, que nos desnude. Que é um olhar de amor, não é um olhar para nos julgar. Eu quero que olhe para mim aquele que tem esperança em mim. Aquele que olha para mim e fala, dentro disso aí tem coisa muito boa. Eu quero que ele que me olhe. Então eu preciso estar na montanha com ele. Porque eu preciso me silenciar. Eu preciso me permitir ser olhada. Ser desnudada e ele falar, isso não está bom, Filó. Isso não corresponde a ser filho do Altíssimo. Isso não pode estar na sua vida. Isso precisa ser transfigurado. Isso tem que mudar. A forma de conviver está errada. Quando é que eu vou fazer isso? Eu tenho que treinar. Eu tenho que aprender a ter silêncio para discernir a voz que é dele, porque eu preciso ouvir. A mesma coisa que Jesus ouviu. Eu preciso ouvir. A mesma coisa que Pedro, Tiago e João ouviram. Este é o meu filho amado. Este é, porque quando Jesus, ele é filho de Deus, ele nos faz também filhos. Eu preciso entender que eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Porque isso muda a minha história. Muda. Saber que eu tenho um pai. Que isso é incondicional. Eu tenho um pai, então eu nunca serei desamparado. Eu nunca estarei sozinha. Ele nunca vai me abandonar. Ele nunca vai deixar alguma coisa além do que eu sou capaz.
Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Por que eu falo isso? O que ele falou? Ele falou 366 vezes, para contar. Qual que é? Eis que estou convosco todos os... A gente não acredita nisso não. A gente vive perdido. Mas eu preciso ouvir isto. Eu preciso entender essa frase. E sair de lá com o coração repleto. Porque se eu desço de uma oração olhada, amada, tocada por Ele, e escuto: você é minha filha amada, você é meu filho amado, o que vai te impedir de cumprir o que você vai fazer? Ninguém. Ok? Então, é preciso que a gente tenha esses momentos profundos, porque nós corremos tantos riscos. Um deles é a tentação de Pedro. Qual foi a tentação de Pedro? Jesus chegou: que está bom demais, meu filho, vamos fazer 3 tendas, a gente fica quieto aqui, ué. Por que eu tenho que descer, Senhor? Por que eu tenho que me comprometer com meu irmão? O problema é dele, ué. Essa é a religião que ele falou? Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Amaru? Coma? Então não existe uma religião que não se comprometa com o outro, senão ela está errada. Essa não é a de Jesus. Nós temos que descer para continuar a obra dele, para continuar sendo o braço dele, as pernas dele, os olhos dele, o ouvido dele. Não tem jeito, eu tenho que me comprometer com o irmão. Essa é a grande diferença. Eu não posso ter uma religião que eu não me sujo, no sentido de que eu tenho que estar ali com onde meu irmão está, eu tenho que tirar ele lá da lama onde é que ele está. Eu tenho que me envolver com o sofrimento dele, sim, e transformar isso. No mundo que a gente vive com tanta injustiça, com tanta coisa errada, nós temos que nos comprometer, já que somos cristãos. Mas a nossa tentação é ter uma religião acomodada, aonde eu não me comprometo, aonde, problema do outro que não reza, eu vou lá, rezo, estou muito bem, problema do outro, não, o meu compromisso com o outro, isso é muito sério. Nós nunca vivemos uma época de tanto cristão sem Deus. Eu estou falando com a mentira, gente? Estou não, porque o povo está morto. Cadê a paixão de viver Jesus? Cadê a paixão de saber que você anda acompanhado? Cadê a paixão de viver a sua vida por causa dele, ele norteando toda a sua vida? Isso é ser transfigurado. É entender, quando eu estou em oração, que tudo aquilo que eu estou vivendo é por causa dele. Isso tem um nome. Eu vivo para ele, porque eu sei a minha meta, onde eu quero chegar. Eu sei que nós somos cristãos, mas não pertencemos aqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Vou voltar para casa. Vocês vão não? Eu vou. Tem pressa de voltar para casa. Então vamos cumprir o que viemos fazer direito, porque eu vou voltar. Mas eu não posso ir sozinho, eu tenho que levar vocês todos comigo. Olha que luta. Está achando que é fácil? Já estou aprendendo pelo menos a abrir a Bíblia, sabia achar Mateus, ó, que encanto. Ficava doido que não achava. Vou pôr vocês no ponto. Então eu preciso fazer isto, né? Eu quero transfigurar, eu quero ser transfigurado, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, o meu modo externo tem que revelar a transfiguração interna que já aconteceu em mim. A minha vida tem que revelar o Deus que eu creio. Eu tenho que revelar que eu sou uma filha amada, não falando, vivendo. E eu tenho que mostrar para o meu irmão que ele é um filho amado, que Deus se preocupa também com ele. Como? Cuidando dele. Quando você ajuda o outro, você é exatamente o intermediário da misericórdia de Deus para ele. Isso é extraordinário. O pai fala: vai lá, faz aquilo ali para mim, ó. Acode o seu irmão ali agora. Vai lá, acode o seu irmão. Por quê? Porque eu o amo. Como eu te amo, eu o amo. Deus não faz diferença com os filhos dele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais, ele irá te decepcionar. E isso é de uma seriedade absurda. Isso é real. Então, quanto mais eu tiver momentos de oração, mais momentos eu terei de compreensão da vida que eu tenho aqui para poder viver. E dar conta de vencer quando a vida quer me instalar naquilo que, aquela religião asséptica, que você não se mistura, e que você está muito bem, confortável ali naquele cantinho. Não.
Fulano, você tem que bater na porta agora? Uai, mas agora que eu estou precisando. E se fosse eu? E se fosse Jesus, você ia responder dessa forma? Na casa da minha mãe, muitos anos atrás, tinha uma funcionária, que a gente estava sentado para almoçar, tocava campainha, tocava lá em casa aí, falava, mas isso é hora de alguém vir pedir comida? Eu falei, vem cá, uma coisa, deixa eu te contar um segredo. E se for Jesus? Nó, virou d'água para o vinho. Porque começou a prestar atenção, foi a mesma coisa que ele fez com Santa Faustina, não é? Ninguém gostava onde Santa Faustina morava, não sei se chegou a ser um mosteiro, ninguém gostava de ficar na portaria. Um dia Santa Faustina foi. Aí chegou aquele irmão de rua, daquele estado, né? Aquele traje, né? Chegou lá e falou com ela, não tem nada para me comer, não? Estou com fome. Ela falou, espera que eu vou ver o que eu vou arrumar para o senhor, me espera. E ela foi lá e preparou tanta coisa, entregou para ele. Quando ela entregou, ele transfigurou na frente dela, mostrou para ela quem ele era. Quase morreu. Ele falou, os irmãos falam tanto da sua bondade que eu quis vir experimentá-la. A partir daí tinha briga para ficar na portaria. Que dia que ele voltou? Nunca mais. Porque ele é custoso, uma vez só. Percebeu? Não, nunca mais voltou. Só para ela que ele voltou. Mas isso é para a gente estar atento. Quando eu consigo transfigurar internamente, eu transformo as situações que eu vivo. Por exemplo, a nossa comida, o comer, não é só um ato de comer. É mais do que isso. Porque eu entendo que eu não me alimento só do alimento, mas da presença daquele que está sentado comigo. Compreende? Então, a mesa, a refeição, não fica só o ato de comer, mas comer com. E eu passo a entender que a nossa vida é uma vida partilhada. Eu preciso da sua escuta, eu preciso do seu olhar, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu sorriso. É isso que faz parte da vida. Mas isso é quando eu transfiguro a vida. Eu passo a entender que sexo não é genitalidade, é encontro de afeto e de amor. Então tudo a gente passa a transfigurar por causa dele. E somente por causa dele. Ele vai nos revelando a vida sobre um outro olhar. Ele me faz ver aquilo mesmo que eu via de um outro ângulo. Ele fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar de outro jeito. Deixa eu te mostrar o que faz aqui, o que acontece aqui. Isso tem que significar para nós a transfiguração. É entender que eu tenho que subir muitas vezes, que eu tenho que subir para descer para o vale, para entender que eu não estou sozinha, que Jesus trabalha conosco no olho do furacão. Já falei isso com vocês. Ele está no olho do furacão. É algo assim, absolutamente extraordinário. É o olho do furacão. É Deus junto conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. É extraordinário o que Ele faz. Vou contar para vocês um fato que aconteceu semana passada. Eu atualmente estou, como coordenadora de todo o Instituto Materno Infantil, lá da Santa Casa. Pediram que eu saísse do CTI e assumisse esse outro cargo. Aí, semana passada, acho que foi, já não sei o dia da semana, a coordenadora da maternidade me ligou, mandou mensagem, falou que precisava de conversar comigo por causa de um caso grave que tinha sido internado. Eu falei, dá para esperar eu terminar o consultório? Dá para esperar. Isso foi na quinta para sexta, isso. Eu liguei quando eu terminei o consultório e ela estava chorando. Uma mulher bacana, decidida, uma médica, uma pedra preciosa que a Santa Casa tem. Falei com ela, o que você está chorando? Falou, Filó, nós internamos uma mãe, agora está no CTI, jovem, que já nasceu com problema cardíaco. Ela teve um filhinho de 3 anos. Foi orientada que ela não podia mais engravidar, porque o problema de coração dela é muito grave. O marido, então, fez vasectomia. Mas, mesmo assim, engravidou. Nada é 100%, a não ser não fazer, né? Então, estou falando alguma mentira? Então, o caso é grave, o coração piorou demais. A discussão é que eu tenho que interromper a gravidez. Eu estou desesperada, porque a ciência manda fazer tudo isso.
Mas como é que eu faço com Jesus? Tenho vontade de chorar. Como é que nós vamos fazer com Jesus? A literatura manda fazer isso. Tem que diminuir a sobrecarga do coração. Os cirurgiões querem entrar para a cirurgia com ela. Tem risco de sangrar e morrer. Já conversamos com a família. O pai falou, fica a mãe, porque eu tenho um filho de 3 anos. Morre o bebê. O que nós vamos fazer? Eu falei, eu só sei fazer uma coisa na vida, rezar. Não sei fazer outra coisa não, vamos ajoelhar. Jesus nunca faltou. Ele vai iluminar. Eu tenho certeza que Ele vai dar uma luz. Ele vai colocar no seu coração o que tem que ser feito. Você é coordenadora. Ela falou, não posso mandar ninguém fazer, porque sou eu coordenadora. E eu não concordo, então eu que tenho que fazer. Eu falei, vamos rezar. Nós temos até amanhã de manhã, nós podemos rezar. Vamos rezar. Eu falei, cara, vou chegar em casa e vou direto para rezar o terço. Ela falou, vou rezar com você. Então vamos rezar. Eu falei, Jesus, o caso é esse. É preciso que o Senhor fale no coração dela. A situação é muito delicada. É muito crítica. Nós precisamos salvar a mãe. Queria salvar os dois, mas quem somos nós? Nós somos só médico. E nós temos um combinado. Nós tratamos, só cura. Então, vamos lá. Rezamos. Aí, eu estou fazendo a rosário de madrugada, acordo 3h30. 15:04 mandou uma mensagem para ela, você acorda, joelho, vamos rezar, vamos rezar o rosário. No final do rosário, estava no 4º mistério do último terço, foi o dia do padre Edmilson. O padre Edmilson falou assim, Jesus está mandando uma palavra de ciência aqui, está curando um câncer, está curando alguma coisa, e tem um coração, tem um problema no artério, não precisa fazer nada não, está tudo tranquilo. Fiquei louca. Falei, ela. Falei, de 1,5 milhão de pessoas, eu jurar que é ela, né? Tem fé nessa história, né? Aí acabei de arrumar, porque eu tinha que ir para a igreja, eu tinha missa. Liguei para ela, 6h10, falei, não faça nada até repetir o eco. Vai para o hospital, repete o eco. Jesus fez alguma coisa no coração da menina, não sei o que é não. O que é isso? Ele fez. Você escutou a palavra de ciência? Alguma coisa aconteceu no coração daquela moça, eu não sei explicar o que é não. Pode ir direto, vai lá. Depois nós encontramos, porque eu vou estar para o hospital, nós encontramos lá no hospital. Aí ela foi para o CTI, do coração, CTI do Procórdia, ela chegou. Tinha 2 médicos, ela já conhecia, era plantonista, falou com o outro assim, oi, você é quem? Ele falou, eu sou o João, você é plantonista aqui? Não, eu só faço eco. Ela falou, como é que é? Não precisou nem pedir. Você podia, aí contou a história e falou, não falou que a gente estava rezando, né? Falou, você podia repetir o eco, porque eu vou levá-la para um procedimento, nós estamos avaliando o risco de sangramento e de óbito dela. Claro, repetiu o eco. E Jesus mudou tudo. A urgência foi transformada. Ela tem um problema de coração? Tem, continua tendo. Mas aquela urgência absoluta, que teria que tirar o bebê ou não, acabou. A decisão de Jesus foi, não vai ninguém, fica os 2. Isso é extraordinário, eu chorava tanto. Chorava eu e ela, né? E vai ter que operar? Não sei se vai precisar operar, talvez um dia. Mas naquele momento foi autorizado que a gravidez permanecesse. É desse Deus que eu falo com vocês. É desse Deus que é real, que eu falo, que está no olho do furacão conosco, que entra na nossa história, que vê a angústia, e ela falava, Filó, eu não sei se eu danço, se eu canto, o pessoal vai achar que eu sou louca, mas é porque eu não estou dando conta de ficar em mim, de tamanha alegria, e agora, Filó, meu coração está em paz, porque a mãe e a criança poderão seguir. Então, esse é o Deus que eu creio, o Deus da vida, o Deus que muda a história, que mudou a história, virou um buchicho. Você pode imaginar o que virou o CTI, quando falou, não tem mais a urgência que tinha. Isso é Deus, gente, vivo e real. É desse Deus que eu falo com vocês, que vocês têm que experimentar, esse Deus que a gente dobra o joelho, Ele sabia da nossa urgência, Ele sabia que a gente tinha algumas horas, e Ele mudou a história. E isso é de morrer de chorar, isso é de uma emoção que eu não cabia em mim sexta-feira, nem eu nem ela, de ver assim um Deus tão perto, né? Que entra conosco na história e fala, aquilo que está escrito aqui, ó, não tenhais medo. Não tenhais medo, é o que Ele fala com os discípulos, levantai-vos, e não tenhais
Medo. Não tenhais medo de assumir que me amam. Não tenhais medo de receber a Eucaristia e deixar eu transformar você. Não tenhais medo de eu andar com você. Não tenha medo de me entregar uma situação e falar, mostra para nós qual que é o caminho, Senhor. E Ele sempre tem algo espetacular. Quando é que eu e ela imaginávamos que Ele ia inverter, mudar a história? Quando que a gente podia imaginar que Ele ia fazer isso? Mas Ele fez. Ele fez. Então, porque Ele é Deus. É o Deus do impossível, é o dono da vida. Mas eu chorava tanto que eu falava com Ele, o Senhor cada dia me surpreende mais, porque é encantador. Nós passamos uma noite angustiado rezando, e de manhã o Senhor transformou tudo. Então é disso que eu falo com vocês quando eu falo, acreditem, né? Viva de verdade uma vida com esse Deus vivo que tem que contagiar vocês. Ninguém nunca ouviu falar que foi contagiado porque ouviu falar de uma doença. A gente só é contagiado, recebe o contágio se a gente encontra com o vírus, né, da doença. É preciso que vocês passem esse Deus vivo para as pessoas têm que ter essa alegria de saber que eu não estou só, e que todos nós somos amados, aquela mãe era amada, aquele bebê é amado, aquele pai é amado, todos somos amados, igualmente por Ele, e se pedirmos ajuda, se dobrarmos o joelho e falar, nos dá uma luz, Senhor, o que é para fazer nessa situação tão difícil? Não precisa fazer nada, que foi o padre Edmilson falou, não vai precisar fazer nada, eu falei, é para nós, é esse caso, é para nós. Então, Deus cuida, Deus revela, precisamos de momentos de montanha para viver no vale, que a vontade é de não pegar o boi pelo chifre não, mas é preciso voltar, assumir de verdade o trabalho que Jesus ainda precisa continuar. Somos nós os discípulos dele, somos nós que temos que nos transfigurar para revelar, não temos a luz, não somos a luz, mas para revelar aquele que pode brilhar qualquer situação escura, qualquer situação que fala não tem saída, fala não tem para nós, mas Ele é Deus, é o nosso Deus impossível. Então, coragem, seja lá que situação que você estiver vivendo, coragem, levanta, o nosso Deus é vivo, escute dele falando para você, você é meu filho ou minha filha amada, eu olho para você porque eu tenho esperança, eu tenho certeza que você vai dar conta, por quê? Porque eu estou contigo todos os dias. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa graça, a graça de conseguir na nossa vida vários momentos de ir à montanha, vários momentos de ficar sozinho com Ele. Ai, que privilégio temos de poder conversar com Ele, de poder ver a nossa vida pelos olhos dEle, de poder entender o caminho que a gente está fazendo e falar, é esse, Senhor, o caminho? Senhor, nós estamos angustiados, é só essa opção que temos? Nos ajude, na nossa miséria, na nossa ignorância, nos ajude. Quando a gente não dá conta, falo, que bom, temos Ele, e Ele não falta, é o que eu falo com vocês, Ele não falta, Ele é Deus, Ele cuida. Vamos pedir a Nossa Senhora, que rezou tanto, que viveu tanta coisa em silêncio, que nos ajude a silenciar o nosso coração, a silenciar, a abrir o nosso ouvido para escutar isso que Deus quer falar para cada um de nós. Você é a minha filha amada, o meu filho amado, não tenhais medo, levantai. Levantai-vos, não vão ficar sentada naquela situação de dor ou de sofrimento, de pé. Por que eu vou andar? Porque o meu companheiro me sustenta, e meu companheiro tem nome, é Jesus de Nazaré. Que o Senhor possa essa noite renovar as nossas forças e revelar em nós o que nessa obra nossa está inacabada, para que Ele possa fazer de verdade a obra completa que está marcada para acontecer para cada um de nós.